Olá, boa tarde, 12:02 agora e o NT Sul desta segunda-feira já está começando para trazer para você as principais notícias do dia. Confira os destaques da edição de hoje. Como os alunos estão se virando para estudar para a prova do Enem? Eu venho me preparando em casa para o Enem por conta do distanciamento social e felizmente eu possuo acesso à internet, a livros didáticos e também consigo manter um certo contato com os meus professores para esclarecer um pouco das minhas dúvidas. E a desigualdade entre quem tem internet para estudar em casa e quem não tem? Muitas pessoas não têm esses privilégios. Eu queria falar por essas pessoas, porque elas não têm voz e ninguém escuta elas. Eu queria defender o adiamento do Enem, porque não é justo uma pessoa que não tem acesso ao estudo competir com uma pessoa que tem acesso ao estudo. A polêmica do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, que já derrubou 2 ministros, e como os pesquisadores no Brasil estão trabalhando para encontrar um medicamento que ajude no tratamento da Covid-19. Com bandeira amarela, Cachoeira do Sul edita novas normas para funcionamento de estabelecimentos. E ainda, com reforço nos testes rápidos, Cachoeira do Sul pode ampliar testagem da Covid-19 para mais grupos. Envie a sua mensagem para o WhatsApp do NT Sul enquanto acompanha as notícias. O número é o 51997697129. E você pode mandar uma sugestão, pode mandar a sua informação, a sua opinião ou uma foto. Aproveite para dar uma olhada na nossa página no Facebook e participar do nosso bloco de interação por lá também. É facebook.com/TV Cachoeira. Participe e fique ligado no NT Sul que já está no ar. A gente começa o NT Sul de hoje falando de educação e das dificuldades que estão surgindo por causa da pandemia de coronavírus. O Exame Nacional do Ensino Médio 2020 está sendo um desafio para estudantes que estão vivenciando as mais diversas situações. Alguns estão com aulas totalmente suspensas, outros estudam pela internet, outros sem condições de acesso, não tem aula nenhuma. São muitas dificuldades. Paralelamente a isso, a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul lança hoje um projeto que, além de auxiliar os estudantes, é para ser acessível a todos. A Emily, o Antônio e a Paola integram a legião de aproximadamente 3 milhões de estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Mesmo com aulas suspensas em todo o país por conta da pandemia de coronavírus, o governo resiste em atender entidades e setores ligados à educação e mantém a realização da prova impressa, dias 1º e 8 de novembro, e a inédita prova digital em 22 e 29 de novembro. Muitos que ainda estão com o 3º ano em curso nem sabem quando as aulas terão sequência e muito menos quando o ano letivo será finalizado. Um dos argumentos do governo é de que 60% dos candidatos já concluiu o ensino médio. Em meio a dificuldades e incertezas, a Emily se prepara. Aos 17 anos, a estudante da Escola Estadual Virgilino Gemizim sonha com a Faculdade de Biologia, mas contesta a realização do exame. Não por ela, mas por quem não tem condições de estudar. Esse ano eu estou estudando para o Enem em casa. Por conta da quarentena e do coronavírus, a gente está sem aula presencial. Então, por sorte, eu tenho acesso à internet, livro didático, eu também consigo esclarecer dúvidas com professores. Muitas pessoas não têm esses privilégios, muitas pessoas não têm acesso à internet. Então eu pergunto se o Enem vai ser realmente acessível esse ano para todas as pessoas. Então eu queria falar por essas pessoas, porque elas não têm voz e ninguém escuta elas. Eu queria defender o adiamento do Enem, porque não é justo uma pessoa que não tem acesso ao estudo competir com uma pessoa que tem acesso ao estudo. A Paola tem 18 anos e fará Enem pela 2ª vez. Ela tem o mesmo pensamento da Emily. Eu venho me preparando em casa para o Enem por conta do distanciamento social e felizmente eu possuo acesso à internet, a livros didáticos e também consigo manter um certo contato com os meus professores para esclarecer um pouco das minhas dúvidas. Claro que não é o mesmo contato que a gente teria com eles na sala de aula, com todo o auxílio que eles nos prestam, mas é o que vai facilitar mais a nossa vida agora.
E, infelizmente, essa não é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas não têm esse privilégio que eu tô tendo do acesso à internet, do contato com o professor, e isso complica ainda mais a vida dessas pessoas, porque como que elas vão se preparar para um exame tão complexo quanto o Enem se elas não têm nenhum tipo de auxílio para que consigam fazer isso? Professor há 24 anos, Edson Souza também lamenta as desigualdades. Nem todo nosso aluno tem condições de ter uma rede de qualidade. Segundo, nem todos têm um aparelho compatível para uma boa recepção das aulas. Então, neste momento de pandemia, faça o que é possível, mas não é o ideal. O Antônio estuda em uma escola particular que envia muitos conteúdos e atividades pela internet todos os dias. Para conciliar escola com o Enem, ele criou um cronograma de atividades. E mesmo com uma estrutura organizada e condições de estudos, para ele também não está sendo fácil. Hoje a minha rotina está definindo-se assim. De manhã eu vejo as lives do colégio, à tarde eu realizo exercícios e estudo o conteúdo específico do Enem. Eu ainda não escolhi o curso que eu quero fazer, eu pretendo ir para alguma coisa na área da saúde. Eu e meus colegas, a gente estava contando com o Open Campus esse ano, que é quando a gente vai para as faculdades e conhece os cursos. E além disso, eu conto com a minha nota do Enem para saber aonde que eu posso entrar. Eu sei que, assim como a economia, a saúde e a vida social, tá tudo diferente, a prova do Enem e o nosso resultado não vai ser igual. O Antônio tem razão. Este ano nada será igual. Nada está sendo igual. Para minimizar a situação e facilitar a vida dos estudantes, a Secretaria Estadual de Educação lança, nesta segunda-feira, 19 horas, o Pré-ENEM SEDUC RS. Até 31 de outubro serão 20 aulas semanais, de segunda a sexta-feira, entre 19 e 23 horas. Serão 4 períodos diários de 60 minutos cada aula, totalizando 86 horas aula para cada área do conhecimento. Dia 18 é o lançamento, através da TVE, que não é o nosso caso, ou do YouTube. E depois as aulas vão ter continuidade até outubro. E nós vamos proporcionar para todos os alunos de uma forma ou de outra. E depois a gente vai estar sempre informando os diretores para informarem as suas comunidades também. Tá, de qualquer forma, então, as estratégias serão adotadas para que todos tenham acesso. Sim, com certeza. A Adriana destaca que a meta é proporcionar condições de acesso a todos os alunos. Nós solicitamos para os diretores fazer uma pesquisa, cada diretor na sua comunidade escolar, de quantos alunos não teriam esse acesso, para que a gente possa ver de que maneira a gente vai ajudar esses alunos também. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o projeto que o Rio Grande do Sul está lançando para dar apoio a quem precisa de internet para estudar. É já já. E olha, começa hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Quem recebe hoje são os beneficiários do Bolsa Família com o NIS terminado em 1. Já amanhã serão pagos os recursos a quem tem NIS terminado em 2. E assim por diante, como você confere aí na tela. Para os trabalhadores que estão no cadastro único e não recebem o Bolsa Família, e para quem se inscreveu pelo site ou aplicativo, a parcela vai ser paga a partir de quarta-feira, conforme o mês de nascimento. Na quarta-feira, quem recebe são os nascidos em janeiro e fevereiro. E aí na tela, você já está vendo também os dias de pagamento para os outros meses de nascimento. Vale ressaltar que essas são as datas de depósito dos valores e o dinheiro vai poder ser usado para transações online e pagamento no débito. Mas o saque não vai poder ser feito ainda. Os saques só vão poder ser feitos a partir do dia 30 de maio, também conforme o mês de nascimento. Nós estamos mostrando aí na tela as datas de saque para cada mês de nascimento. Quem nasceu em janeiro, por exemplo, saca já no dia 30 de maio. Quem nasceu em fevereiro pode fazer o saque no dia 1º de junho. E uma outra informação importante a ressaltar. Este calendário de pagamento da segunda parcela só vale para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril.
O governo não informou quando vai pagar a segunda parcela para quem recebeu ou vai receber a primeira depois desta data. Todos esses calendários estarão daqui a pouquinho no nosso site para você conferir com calma, caso tenha ficado com alguma dúvida. E olha, de um lado, a defesa política e de outro, a ciência. O uso da hidroxicloroquina e da cloroquina são o centro de uma das discussões mais ferrenhas no país. A medicação que já derrubou 2 ministros ainda não mostrou a que veio. E correndo por fora, cientistas já obtêm respostas com outra medicação antiga, conhecida do mundo da saúde, o anticoagulante. O médico Nelson Teich é o segundo nome na titularidade da saúde federal que sucumbe frente a uma exigência inegociável do presidente Jair Bolsonaro, o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Depois de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich deixou o comando do Ministério da Saúde na sexta-feira, relatando sua contrariedade em chancelar o uso da medicação por não ter garantia científica de sua eficácia no tratamento da doença. Ambos ministros têm razão. Apesar do entusiasmo político em relação ao medicamento usado originalmente contra a malária, estudos científicos não mostram benefícios da droga para o tratamento da Covid-19. Pelo menos 475 ensaios clínicos estão registrados com diferentes fármacos contra o novo coronavírus. Desses, 145 pesquisam cloroquina ou hidroxicloroquina. Em Manaus, uma pesquisa realizada com 81 pacientes ligou altas doses da cloroquina a mais mortes. As dosagens adotadas foram de 600 miligramas 2 vezes ao dia ao longo de 10 dias e 450 miligramas por 5 dias, com aplicação 2 vezes ao dia, apenas logo no primeiro dia de tratamento. Os indivíduos receberam o medicamento por meio de uma sonda nasogástrica. A taxa de mortalidade foi mais alta entre as pessoas que receberam a maior dosagem do medicamento, 17% contra 13,5% no segundo grupo, que recebeu a dosagem menor do medicamento. No Rio Grande do Sul, 2 etapas de ensaios clínicos estão em andamento, Coalizão 1 e Coalizão 2, desenvolvidos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ambos têm como foco a utilização da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 associada à azitromicina. Um dos coordenadores da pesquisa, o intensivista Tiago Lisboa, enfatiza que na prática ainda há muita incerteza sobre o uso da medicação, conhecida por ser utilizada atualmente no tratamento de doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Ele destaca ainda os riscos envolvidos no uso da medicação. O cenário hoje é que existe dúvida, existe incerteza, existem dados que sugerem que sim, dados que sugerem que não, e para tentar esclarecer essa incerteza é que a gente está conduzindo o estudo. É uma medicação que tem alguns eventos adversos potencialmente graves que podem acontecer. Por isso, o melhor cenário para a gente testar se ela funciona ou não é o cenário de um estudo científico, de um ensaio que a gente chama de ensaio clínico, né, onde esses riscos são todos monitorados. Então, todo paciente ele fica monitorado para a gente identificar potenciais eventos adversos. A hidroxicloroquina já é conhecido já há muito tempo, é uma droga conhecida há muito tempo, e seus efeitos adversos também são bem conhecidos, e eles podem potencialmente ser muito graves, né, e eventualmente até fatais. A ciência trabalha na busca de tratamentos eficazes e pela cura da Covid-19. Uma resposta positiva parece vir do uso de anticoagulantes. Estudos feitos por médicos de diversos países do mundo estão comprovando a eficácia do medicamento na redução dos tempos de intubação e internação em casos graves. Pesquisadores chegaram ao medicamento graças a um estranho fenômeno percebido nesses pacientes. Mesmo apresentando uma baixa taxa de oxigênio no sangue, eles afirmavam que não estavam sentindo dificuldades para respirar, mesmo com os monitores indicando o problema. No Brasil, destaque para a pneumologista que atua no Hospital Sírio-Libanês, Eunara Negri, liderança no assunto. Ela explica a função da heparina nos casos da Covid-19. Tudo começou no dia 22, 23 de março, foi quando a gente viu o primeiro paciente com corona, e era uma senhora que apresentou uma cianose de extremidades muito importante, um dedinho roxo, né, que a gente fala, e concomitante a um quadro de queda abrupta da oxigenação, com um pulmão com uma complacência normal. O pulmão era fácil de insuflar, mas não conseguia trocar oxigênio. E isso levou a gente a pensar que estava acontecendo um fenômeno trombótico, que a dificuldade no oxigênio de entrar no sangue não era pelo lado do alvéolo, porque o pulmão estava fácil de insuflar, mas pelo lado da
da irrigação sanguínea, provavelmente por obstrução vascular, que a gente já observava na pele da paciente, uma coisa dessa. Observando isso, naquele dia, como ela já estava apresentando trombose do dedo, ela já tinha indicação de usar anticoagulante, então a gente começou o anticoagulante e a gente foi observando a melhora pulmonar rápida, de 6 a 8 horas, ela foi melhorando a oxigenação pulmonar e o dedinho voltou a ficar rosa, foi melhorando também a perfusão periférica. Dessa hora é que veio o insight e eu fui procurar os colegas do Hospital das Clínicas que estavam fazendo as autópsias minimamente invasivas lá nos pacientes falecidos por Covid, e eles tinham soltado um laudo de que era mais uma síndrome de desconforto respiratório agudo, como as outras síndromes respiratórias graves e tal, e eu fui levantar essa hipótese com eles. Eu falei, eu gostaria que vocês me ajudassem a ver melhor os vasos desses pulmões, porque eu acho que tem trombose aí. E aí, usando a expertise desses colegas, e a gente junto foi ver as lâminas, e a gente achou muitos trombos na microcirculação pulmonar. E assim veio o primeiro trabalho que a gente publicou, já no Journal of Thrombosis and Hemostasis, dos primeiros casos de trombose na microcirculação pulmonar nesses pacientes. A partir de então, e com o sucesso nessa senhora, que já está em casa, graças a Deus, já foi de alta, a gente continuou a fazer isso com os pacientes, com bons resultados. A gente tem agora, dos 27 pacientes iniciais que a gente tratou, dos 27, apenas 2 estão graves na UTI. Os outros todos já foram ou de alta para casa ou já estão na enfermaria em fase de recuperação com fisioterapia. O estudo é pioneiro no mundo e aguarda o reconhecimento de pesquisadores americanos. A ideia foi da gente lá da UTI, só que os colegas de Nova York receberam a nossa aula lá, informal, não publicada, e estão fazendo o protocolo idêntico, com as mesmas doses, só que não citaram a gente. Nós estamos pedindo para que eles citem o nosso preprint, que citem a nossa instituição, e estamos nessa luta aí para fazer. Mas a gente é pioneiro, o mundo inteiro, depois do que a gente falou, é que começou a estudar isso. A doença é grave e exige muito dos pacientes. A recuperação é lenta e depende, na maioria dos casos, de suporte mecânico. Dar o suporte para que o organismo ganhe tempo, né, e consiga se livrar do vírus e controlar a resposta a esse vírus é o que permite que os indivíduos sobrevivam. E normalmente nesses pacientes graves eles ficam bastante tempo dentro da UTI, eles ficam bastante debilitados, mas ainda, na maioria das situações, eles conseguem se recuperar. E por isso o uso da medicação eficaz tem sido o foco dos pesquisadores, que não sonham com um milagre. Entendem que a cura não virá de uma medicação já utilizada para outras doenças. A cura vai passar por um antiviral potente, por alguma coisa. O que a gente está fazendo é tratar as consequências da doença, porque isso acontece em 15 a 20% dos pacientes que são acometidos pelo Covid. 80% tem uma doença mais leve, que não vai nem chegar a fazer essa hipercoagulação. Isso é para os pacientes que têm aquela doença mais complicada, com a formação dos microtrombos, e que vão procurar o hospital com falta de ar ou com oxigenação baixa. Nesses pacientes é que a gente está fazendo esse tratamento. E isso não é a cura da Covid, isso é um tratamento das complicações que o vírus traz quando ele invade o organismo. E o mais importante, o anticoagulante não é uma medicação para ser utilizada por qualquer um, alerta a médica Eunara. Os pacientes que a gente trata são pacientes que estão em estado de hipercoagulabilidade. Então você vai lá como um cabo de guerra e fala, calma, não precisa coagular tanto, e você puxa um pouquinho para cá. Mas se você está numa normal coagulabilidade, vai lá e toma um anticoagulante, você pode morrer sangrando, você pode ter um sangramento na cabeça, sangramento intestinal e morrer sangrando. Então, de jeito nenhum é um remédio para automedicação. Definitivamente a escolha dos medicamentos não é uma questão política, é uma questão médica, é uma questão científica. A gente torce que esses estudos avancem, e que as drogas mais adequadas possam ser identificadas para o tratamento dessa doença que tem feito tantas vítimas, Brasil e mundo afora. O Conselho Federal de Medicina divulgou o primeiro levantamento sobre a situação dos médicos no atendimento aos pacientes infectados com o novo coronavírus. Segundo o estudo, foram registradas 17 mil denúncias de problemas com o fornecimento de insumos, equipamentos, incluindo medicamentos e instrumentos de proteção, além de recursos humanos. As maiores reclamações foram sobre a falta de EPIs, os equipamentos de proteção. Um total de 38,2% das reclamações. Foram apontados problemas como falta de máscaras adequadas, avental, óculos ou protetor facial, máscara cirúrgica, gorro, luvas e luvas cirúrgicas.
Além disso, os profissionais informaram a ausência de kits de exame para Covid-19, medicamentos, material educativo, exames de imagem, material para uso em UTIs e material para curativo. Mais de 30% das reclamações registradas denunciam a falta de álcool em gel e 22% a falta de álcool 70%. Itens como de papel toalha e sabonete líquido também estão em falta, segundo as denúncias. Bom, e ainda falando da luta contra o novo coronavírus, os profissionais de saúde estão pagando um preço alto. Milhares foram infectados e há um número crescente de mortos entre eles. Aqui em Cachoeira do Sul, dos 11 casos confirmados, 3 entram nessa estatística de profissionais infectados. Mas será que essas pessoas foram contaminadas durante o trabalho? A repórter Gabriela Belo traz essa resposta. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NTSul de hoje. Para saber esta informação, eu converso com o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência, Luciano Morschel. Obrigada por nos receber. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. O HCB investigou e sabe informar quantos desses profissionais foram infectados dentro do hospital? Hoje nós temos 3 casos positivados de Covid, trabalhadores do HCB. 2 deles, investigação que a gente faz, eles não tiveram contato com casos confirmados no hospital. Já um caso, sim, o caso é do trabalhador que atua dentro da área de isolamento do hospital, onde que os casos positivos, os suspeitos, ficam naquela área de isolamento. Então, a possibilidade de ter contraído aqui dentro, claro, é muito grande. Mas 2 casos não, 2 casos não tiveram nenhum contato, então, com esses positivados até agora. Esses profissionais, em nenhum momento, eles trabalharam na área de isolamento do HCB? Esses 2 profissionais que não tiveram contato não trabalharam na área de isolamento. Teve um que sim, né? Então, a partir de agora, a gente começa a monitorar também todos os outros funcionários que tiveram contato. Nós temos uma premissa que, dentro do protocolo instituídos pelo Estado de testagem, então, a gente consegue testar bastante trabalhadores de saúde. Então, qualquer síndrome gripal, a gente já pode testar os funcionários do hospital. Então, até por isso também que os casos estão aumentando na área da saúde, porque estão sendo mais testados. Claro que tem a questão da exposição, que é maior, mas também tem a variável da testagem, que é muito maior em profissionais da saúde. Então, a partir de agora, a gente monitora todos que tiveram contatos aqui dentro. Se tiver síndrome gripal, a gente já consegue fazer um teste de imediato de laboratório, PCR, com resultado em 24, 48 horas no máximo. E aqueles que não têm sintomas, a gente consegue o teste rápido, então, entre 7 e 10 dias, para ver se teve a carga viral, né, que esses testes rápidos eles conseguem acusar. Nós, inclusive, recentemente falamos dos equipamentos de segurança. Na época, eu lembro que os chamados EPIs, eles eram oferecidos apenas para aqueles profissionais que trabalhavam na área de isolamento do hospital. Essa disponibilização de parte de vocês, ela acabou sendo maior depois desses casos confirmados? Tem uma nota técnica do próprio Ministério da Saúde, onde coloca onde que é obrigatório o uso de EPIs. Isso a gente, desde o início, sempre cumpriu. Que são os que trabalham diretamente, os que trabalham nas triagens. Por exemplo, lá no nosso centro de triagem também usam já o EPI completo. A triagem que é feita aqui nas portas de entrada também. Mas agora, conseguindo disponibilizar, adquirir mais esses EPIs, tendo uma quantidade maior disponível, a gente está ampliando além da norma técnica. Nós estamos fornecendo hoje EPIs, ampliando, inclusive, mais do que a exigência da norma técnica. Então, a partir da semana, os funcionários todos do pronto atendimento, da UPA, da UTI, das UTIs, agora as unidades de internação também, todos aqueles que chegam a 1 metro de distância do paciente vão poder também contar com uma máscara de proteção como IPI, uma N95 ou uma PFF2. Então, com isso, a gente vai, decorrer da pandemia, a gente vai se estruturando cada vez mais, revisando processos, se estruturando melhor, a ponto de poder dar uma proteção maior. E as regras? Por exemplo, a visitação, ela foi proibida? Como que está isso?
a visitação está proibida. Nós temos o sistema de acompanhantes, né, que também a gente pede que se reveze o mínimo possível, que tenha menos gente transitando dentro do hospital. Nós temos nas portas de entrada do hospital uma triagem também, com técnico que fica monitorando a temperatura das pessoas, disponibilizando álcool gel e máscara, também só entra se tiver de máscara. Então, a gente faz de tudo para proteger quem está aqui, porque continuam as outras doenças acontecendo, né? Então, a gente tem que também estar preparado para atender as outras doenças. Neste momento, como está a ocupação dos leitos dos 40 disponíveis para pacientes Covid aí no HCB? Nós temos, desses 40, são 10 para pacientes graves, né? 10 de UTI e 30 de pacientes intermediários. Hoje nós temos 2 ocupados na área de isolamento, paciente em estado grave e esse profissional da saúde, então, que inspira cuidado, né? Então, nós temos 2 desses leitos ocupados dos 40 que foram colocados à disposição. Tá bem, então, muito obrigada por todas as informações, superintendente. Obrigada mesmo por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Estas foram as informações, então, do Luciano Morschel, ele que nos atendeu lá do HCB, né, de maneira online. Eu volto contigo. Obrigado, Gabi, pelas informações. Agora, meio-dia e 28, hora de Brasília. E aí, já mandou seu recadinho pra gente? Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número 51997697129. Pode mandar a sua opinião, pode mandar uma sugestão, pode mandar uma foto aí pra gente de algo legal que você tenha feito, quem sabe no fim de semana, e a gente mostra aqui na nossa telinha. Participe também lá pela nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você também pode mandar o seu recadinho por lá e a gente põe na telinha. Aliás, vou começar aqui pelo Face, viu? facebook.com/TV Cachoeira. Juliana Martins passando por aqui, mandando seu boa tarde. A Rosane Cassol sempre com a gente. Obrigado, Rosane, também pela sua participação. Luiz Augusto, boa tarde, uma ótima semana para todos, sempre na audiência no Barro Vermelho. E eu aproveito aqui para estender o meu abraço, né, não apenas ao Luiz Augusto, mas aos demais telespectadores lá do Barro Vermelho e de todo o grande interior do município de Cachoeira do Sul. Lucimar Louras também com a gente, Jana Rodrigues, Adriana Soares, o Elmiro Moreira, estou assistindo pelo celular. Obrigado, Elmiro. Grande abraço para você aí. Um bom começo de semana. Daqui a pouquinho eu falo mais participações aqui do nosso Facebook. Vamos para a telinha ver alguns recados que chegam para a gente. Na verdade, temos aqui a participação do Gabriel, de Cachoeira do Sul. Daniel, estou sempre ligado no NT Sul. Manda um abraço para minha família. Vamos ver a foto que o Gabriel mandou para a gente aqui. Já vamos colocar na telinha. Aí está a foto do Gabriel. Valeu, Gabriel, tudo de bom para você, bom começo de semana, tudo de bom aí para você e para sua família. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos, se você não interagiu com a gente ainda, mande aí a sua mensagem no nosso WhatsApp, deixe o seu recadinho, deixe a sua opinião, faça o Telejornal NT Sul juntamente com a gente. A seguir, com bandeira amarela, Cachoeira do Sul edita novas normas para funcionamento de estabelecimentos. E ainda, com reforço nos testes rápidos, Cachoeira do Sul pode ampliar testagem da Covid-19 para mais grupos. A gente volta já. Meio-dia e 31 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente, aqui na telinha da TV Novo Tempo, neste começo de semana. E olha, a semana começa com sol em Cachoeira do Sul e também em todo o estado gaúcho. A chuva só deve vir no meio da semana. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. O dia amanheceu friozinho, com alguma neblina nos pontos mais baixos em Cachoeira do Sul nesta segunda-feira. Previsão de sol e poucas nuvens para esse início de semana. Temperatura mínima 12 graus, máxima 26. Terça mantém a tendência da segunda com sol, poucas nuvens e temperaturas amenas. Mínima 13 graus, máxima 28. Quarta esquenta um pouquinho mais, tem sol entre nuvens e aumenta a chance de chuva, mas isso fica para quinta. Mínima 16 graus e máxima 29. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho tem um começo de semana ensolarado. Ainda sob influência de um centro de alta pressão, o estado segue com tempo firme com amplos períodos de céu claro. No começo do dia teve neblina em pontos isolados, sobretudo no sul, centro e leste do Rio Grande do Sul. A presença do sol faz subir rapidamente as temperaturas em todas as regiões. Na capital Porto Alegre, temperatura máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25. Em Santa Maria, na região central, 27.
Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. No sul do estado, Pelotas e Rio Grande, 25 graus. As BR-116, 290 e 471 no Rio Grande do Sul passam por serviços de manutenção a partir desta segunda-feira até sábado, conforme divulgou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Os locais estão sinalizados e, em caso de chuva, os serviços vão ser adiados. A manutenção tem diferentes horários em cada uma das rodovias, então confira o calendário. Na BR-116, as obras vão do dia 18 ao dia 23, das 8 da manhã às 6 da tarde, em 2 trechos, com serviços de conservação e restauração de pavimento. Já na BR-290, os serviços são nos mesmos dias, mas vão das 7 da manhã às 5 da tarde, em trechos que alcançam os municípios de Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, Butiá, São Jerônimo e Pantano Grande. E na BR-471, as obras começam às 8 da manhã e vão até às 6 da tarde, contando com serviços de conservação da rodovia e micro-revestimento. Cachoeira do Sul está entre os municípios contemplados com reforço na destinação de testes rápidos pelo governo do estado. Após ter investido na aquisição de testes, a cidade está numa posição de privilégio, podendo atender ao que determina o estado na ampliação do público-alvo para testagem e também determinando mais perfis que podem ser analisados no combate à disseminação da Covid-19. O governo do estado ampliou a distribuição de testes rápidos nos municípios e Cachoeira do Sul foi uma das cidades contempladas. A estratégia adotada é conseguir ampliar o rastreamento na disseminação do novo coronavírus. A meu lado está a Andréa Correia, que é coordenadora da epidemiologia em Cachoeira e que nos traz detalhes sobre como essa testagem vai ser realizada aqui. Andréa, ampliou o número de testes e também o público-alvo, né? Sim, nós temos então um grupo maior de pessoas que podem ser testadas, né? E essas pessoas, numa situação de síndrome gripal, vão ser avaliadas se em tempo oportuno para um teste rápido ou com sintomas podem ser testados com o SUAB, né? O RT-PCR que encaminhamos ao LACEN. Andréa, por que a ampliação de testes e por que essa testagem está sendo feita agora de maneira ampliada? Como ela contribui para as estatísticas e o rastreamento de casos? Bom, estes novos grupos são grupos de pessoas que podem ter algum tipo de agravamento, assim como são pessoas que são de profissões essenciais e que podem, durante o seu trabalho, assintomáticos ou com sintomas, transmitir essa doença. Então, um dos objetivos é reconhecer os casos suspeitos, confirmar os casos suspeitos dentro do grupo de risco e fazer o acompanhamento mais adequado, mais de perto, né? E quebrar uma possível cadeia de transmissão nessas pessoas que estão nas profissões essenciais. A gente tem aí, então, ampliação para transportadores escolares, motoristas, alguns trabalhadores da saúde que não estavam incluídos na primeira etapa de testagem. Como essas pessoas devem proceder? Elas procuram a unidade de saúde? As unidades estão buscando esses profissionais? Qual é a estratégia? Bom, as estratégias elas estão sendo organizadas, né? A gente ainda não está com os testes, este novo número de testes no município, né? Mas as testagens serão descentralizadas e as pessoas com síndrome gripal, quando procurarem as unidades, já vão receber as orientações certinhas e encaminhamento para o teste adequado. De que forma, então, Cachoeira se sente contemplada a partir tanto da compra dos testes como esse recebimento do Estado? Isso significa dizer que Cachoeira está numa condição melhor para fazer o rastreamento da ampliação de casos aqui no município? A nossa possibilidade de testagem no município ampliou bastante. Então, todos os critérios que não são contemplados na nota informativa do Estado, nós complementamos ela com uma nota técnica do município com as testagens dos exames comprados. Na primeira orientação era só a testagem dos casos com síndrome respiratória grave. Hoje, qualquer sintoma é possível fazer a testagem e garantir, então, que se existe uma positivação aí para a Covid-19 e, portanto, já iniciar um tratamento e isolar esse paciente. Isso, isolar o paciente, fazer um acompanhamento adequado e
com este isolamento também de seus familiares, quebrando a cadeia de transmissão. Testar, sem dúvidas, é o caminho, né? Já mandou aí o seu recadinho pra gente? Se você não mandou ainda, eu repito aqui os nossos contatos para você participar do nosso momento de interação. O número do WhatsApp é o 51, está na tela aí já, 51 997697129. O endereço da nossa página lá no Facebook, para você também participar, é o facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar aqui pelos meus amigos no Facebook. Está com a gente aqui o Roberto Xavier, está nos acompanhando no bairro Augusta. Obrigado, Roberto. Grande abraço para você aí. Uma excelente segunda-feira. Tânia da Costa também passando por aqui, a Márcia Teixeira, a Jurema também mandou mensagem dizendo pra gente aqui: quero pedir o selo de super fã do Jornal NT Sul. Já tem lá no nosso Facebook, né, Jurema? Grande abraço pra você. A Jane Trindade também passando por aqui. E a Jocelaine Gomes, ela pergunta aqui o seguinte: gostaria de perguntar se pode entrar um acompanhante com a grávida quando ela for ganhar nenê. Eu imagino que ela está se referindo aqui ao HCB, né? Já que agora há pouquinho nós entrevistamos, né, o superintendente aqui do hospital. E a nossa produção rapidamente já se mobilizou aqui e a informação que eu tenho é a seguinte: que em situações normais a pessoa pode acompanhar sim, até o bloco, até a sala, né? Agora, ficar dentro desses ambientes, bom, daí já depende da liberação do médico obstetra. Essa é a informação que a gente tem aqui para o momento, tá bem? Temos participações aqui na telinha, vamos ver aqui o recadinho do Vilmar de Marabá, no Pará. Estou seguindo as orientações, lavo bem as mãos, evito aglomerações e mantenho a distância de 1 metro. Obrigado, Vilmar. Se puder, mantenha a distância ainda maior, né? Mas é isso aí, né? Cada um de nós fazendo a própria parte, né? A parte que lhe é cabida, lhe é devida, né? E se Deus quiser assim, vamos vencer este vírus que está causando tantos problemas, né, no nosso país. Tem mais, Lúcia Andréa, de Cachoeira do Sul, família comemorando os 15 anos da Ingrid, já que não podemos nos reunir e comemorar como queríamos. Vamos ver aqui a foto que ela mandou. Olha aí, vamos aproveitar então para homenagear a Ingrid, né? Desejar um feliz aniversário, uma data que é super especial. Passou, quem sabe, batido, né? Por conta do problema de não poder aglomerar, mas quando passar a pandemia, daí faz aquela festa de 16, né? Para não ficar para trás. Temos mais ainda aqui, a Ivone Fux também manda mensagem: estou aqui fazendo limpeza e ligadinha nas notícias. Obrigado, Ivone, boa limpeza para você, bom começo de semana e sempre que quiser participe com a gente aqui, faça o NT Sul junto com a gente. Você que não interagiu ainda, mande sua mensagem, mande o seu recadinho que daqui a pouquinho a gente põe no ar aqui. Com a atualização das bandeiras que determinam os níveis de restrição de atividade no Rio Grande do Sul, a cada sábado, o governo edita medidas de adequação. Cachoeira do Sul segue com a classificação amarela, baixo nível de restrição, e novas normas para funcionamento de estabelecimentos foram editadas. A classificação das regiões de acordo com as bandeiras determinadas pelo distanciamento controlado foi atualizada pelo governo do estado no último sábado. Entre os dias 18 e 24 de maio, não há regiões na bandeira vermelha. A região de Lajeado, que estava na bandeira vermelha, passou para a laranja, e a de Uruguaiana, que estava classificada como amarela, passa para a bandeira laranja. Nessa nova rodada, a predominância é de classificação de médio risco no estado, mas Cachoeira do Sul segue com a bandeira amarela, de baixo risco. Com isso, algumas alterações foram editadas para funcionamento de estabelecimentos. Fica permitido o funcionamento de restaurantes em formato buffet sem autosserviço, ou seja, o cliente não pode servir-se diretamente no buffet, que deverá estar em local protegido e ser servido por funcionário utilizando os devidos equipamentos de proteção individual. Restaurantes do tipo buffet com autosserviço seguem proibidos. Todos os estabelecimentos deverão ter informações em cartazes sobre higienização e cuidados para a prevenção à Covid-19. Os estabelecimentos para os quais se aplica o teto de ocupação deverão ter cartazes informando o número máximo de pessoas permitidas no local, respeitado o distanciamento interpessoal exigido. O zoológico municipal poderá funcionar com restrição a 40% do público. Bibliotecas também podem funcionar com atendimento individualizado do tipo PEG e leve. No Brasil, 4.800.000 crianças e adolescentes na faixa de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Os dados são da pesquisa TIC Kids Online 2019, que foi divulgada parcialmente pela Unicef e vai ser lançada na íntegra em julho. Esses quase 5 milhões de adolescentes correspondem a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária.
Os dados do levantamento foram solicitados pela Unicef para medir, em meio à pandemia do novo coronavírus, quantas crianças e adolescentes estão sem acesso a aulas online e a outros conteúdos da internet que possam garantir a continuidade do aprendizado. A pesquisa mostra ainda que, entre aqueles que não têm acesso à internet em casa, alguns conseguem acessar a rede em outros locais, como escolas, telecentros ou outros espaços. Mas isso era antes da adoção de medidas de isolamento social no país. Já os que não acessam a internet de nenhuma forma são 11% da população adolescente. Nas regiões norte e nordeste do país, o percentual é de 21%. E falando ainda de internet na educação, olha só, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vai bancar, isso mesmo, vai custear por 12 meses o acesso à internet móvel para alunos e professores da rede pública de ensino do Estado. A medida deve viabilizar aulas e trabalhos à distância. 5 milhões e 400 mil reais vão ser disponibilizados para cadastrar até 900 mil celulares. A repórter Lena Caetano traz mais informações. É isso mesmo, Daniel. A partir de agora, ensino à distância para os alunos da rede pública estadual se torna um pouco menos difícil e mais acessível a partir de ideia do deputado gaúcho Gabriel Souza. A ideia é essa abraçada pela Assembleia Legislativa Gaúcha de que, através de verba liberada pela Assembleia Legislativa, os estudantes e professores da rede pública tenham acesso à internet. O deputado Gabriel Souza está conosco para nos dar mais informações sobre essa iniciativa. Boa tarde, deputado. Tudo certo? Boa tarde aos telespectadores. Como é que surgiu essa iniciativa? A partir de que momento o senhor achou que realmente internet para a rede pública é uma necessidade premente e, a partir de agora, pode-se dizer, é uma realidade praticamente inevitável, né? Sim, na verdade, com a questão do isolamento social, que é necessário nesse momento, a meu ver, para os estudantes da rede pública e privada, na medida em que tu não pode aglomerar pessoas em locais fechados, que é exatamente o que aconteceria se as aulas voltassem agora, nesse momento, ainda mais no período de inverno que está iniciando, tá? Tu tens que manter os alunos em casa e essa situação está acontecendo no Rio Grande do Sul desde o dia 19 de março, né? Nós estamos, portanto, no meio de maio e desde então nenhum conteúdo novo foi disponibilizado a esses estudantes, até por regra expedida pelo Conselho Estadual de Educação. Logo, é necessário achar uma solução para que o ano letivo continue acontecendo, mesmo com os estudantes em casa. E para isso é necessário utilizar as ferramentas que o nosso século XXI, já disponibiliza. Bom, então desde esse imbróglio eu tenho levantado esse tema, cobrado da Secretaria de Educação a posição, fiz um pedido de informações, solicitando essas informações que eu estou relatando, protocolei um projeto de lei exigindo que o Estado apresente em 10 dias um planejamento para o ano letivo. Temos a questão do Enem, que ainda está marcado para o segundo semestre, e é uma questão que preocupa muito, porque esses estudantes do ensino médio vão estar menos preparados que deveriam para enfrentar esse desafio. E apresentei algumas ideias, né? Duas das quais são as seguintes. As teleaulas através da TVE, que é uma estrutura caríssima, custa 17 milhões de reais por ano para o Rio Grande do Sul, para os cofres públicos, e é pouco utilizada, tendo em vista que a sua audiência é quase zero, né? Então, é importante utilizar a TVE para uma utilidade de fato que abranja aí o interesse público, e uma dessas utilidades seria fazer teleaulas. A TV Assembleia também vai ser utilizada por sugestão da mesa diretora, o presidente Hernani Polo botou à disposição e será utilizada também. E a segunda ideia seria a utilização dos smartphones, porque hoje 94% das famílias possuem alguém com smartphone em casa, né? Quer dizer, alguma das pessoas tem um smartphone que poderia ser utilizado para as aulas pela internet. O problema é que esses smartphones geralmente não possuem chips com franquia de internet suficiente, e isso foi solucionado na medida em que o Estado está fazendo uma parceria com as 4 maiores operadoras de telefonia, a Oi, a Vivo, a Claro e a TIM, e essas operadoras irão aumentar a franquia dos chips que o Estado indicar, que são os chips que as famílias vão se cadastrar no momento correto, para poder receber as aulas. E, por fim,
a grande cereja do bolo, que foi uma atitude muito importante do parlamento, foi que eu sugeri ao presidente da Assembleia, o deputado Hernani Polo, que acolheu imediatamente a minha ideia, de o parlamento, o Poder Legislativo, pagar o custo dessa operação. Quer dizer, todos os meses a Assembleia vai depositar, então, recurso do seu orçamento no Caixa do Estado, para que o Estado subsidie a internet dos estudantes e professores também. Os professores também irão entrar nesse modelo, para acessar um aplicativo em específico que chama-se Google Classroom, Google Sala de Aula, um aplicativo da Google, bem intuitivo, fácil, né, de ser utilizado, e que vai ser começado a ser utilizado, esse modelo vai ser iniciado a partir do dia 1º de junho, onde os estudantes começarão a receber novamente conteúdos novos e, portanto, dando sequência ao ano letivo de 2020. Nesta quarta-feira, o senhor, juntamente com o presidente da Assembleia, vocês dois estiveram com o secretário da Educação, Faisal Caram. De que maneira foi recebida essa iniciativa e o que o governo faz a partir de agora para agilizar e dinamizar logo a entrada em funcionamento desse sistema? Na quarta-feira, eu e o presidente Hernani Polo nos reunimos com o secretário da Educação e acertamos com ele que a Assembleia bancaria o custo dessa operação. Ele nos passou os valores, em torno de 5,5 milhões de reais, para disponibilizar a internet para 900 mil chips do Estado, quase 1 milhão, portanto, de chips. Isso dá quase 10% da população gaúcha, que vão receber uma franquia de internet de 50 megabytes, que é a franquia de internet a qual a SEDUC entende ser suficiente para viabilizar as aulas pela internet. E na quinta-feira, no dia seguinte, quando o governador veio à Assembleia entregar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, nós já aproveitamos e entregamos a ele também um compromisso da Assembleia Legislativa de disponibilizar esses recursos de maneira mensal daqui até o final do ano, para que o ano letivo de 2020 não seja perdido. Mas agora o Estado, então, cumprindo a sua missão, vai oferecer, com recursos da Assembleia Legislativa, essa possibilidade de aumento da franquia dos chips, e as famílias vão poder se credenciar, se cadastrar através de um site que o Estado irá disponibilizar, cadastrar os seus números de telefones. O Estado vai distribuir para cada operadora que tiver a gerência sobre aquele número, e as operadoras vão receber o recurso da Assembleia para poder aumentar a franquia de internet desses celulares, e aí nós vamos ter... Alguém pode dizer, olha, mas não é perfeito, porque vai ter um ou outro aluno que vai ter dificuldade ainda, pode não ter o smartphone. Nós vamos ter que, daí sim, perceber e quantificar quantos alunos ainda não vão ter condições de acessar as aulas através desse instrumento, para poder fazer daí um programa especial para esses alunos, porque ninguém pode ficar para trás. Agora, não é inegável, né, que nós temos 812 mil alunos da rede pública estadual, certamente, nós vamos ter um número muito pequeno em comparação aos 812 mil alunos que vão precisar de um outro instrumento. E aí esse outro instrumento pode ser disponibilizado através das escolas, que vão poder atendê-los sem aglomerar essas pessoas em salas de aula, porque, como falei, o número vai ser bem menor, significantemente menor do que o número original de 812 mil estudantes. Então, é uma solução, não é perfeita, não substitui a educação, aliás, o ambiente escolar, né, que é muito rico, né, que não pode ser substituído de fato, mas neste momento em que os estudantes não podem voltar para as salas de aulas presenciais, é uma maneira de continuar viabilizando o ano letivo de 2020 sem prejuízo à educação pública. Ok, deputado, nós agradecemos muito a sua participação conosco no NTSU, esse período aí que o senhor nos atualiza aí sobre essa ideia muito legal, muito boa. Seguramente vai ser um alívio tanto para famílias, professores e estudantes também, né, para que a vida escolar dos nossos jovens, das nossas crianças não continue paralisada, suspensa por tempo indeterminado. É uma possibilidade bem interessante que surge aí para os estudantes da rede pública gaúcha, para que as exceções se tornem menores, né, e que em situação de igualdade eles possam continuar estudando. E ainda vai ter a teleaula, né, com a TVE e com a TV Assembleia. Então, quer dizer, nós vamos diminuir significantemente os alunos que realmente ou não vão conseguir acessar a teleaula, porque eventualmente na sua região não vai ter cobertura dessas televisões,
ou não vai ter um smartphone na família, né, que possa ser cedido para ela cumprir a sua tarefa escolar. Então, realmente vai diminuir bastante e nós vamos viabilizar o ano letivo, esse é o objetivo de 2020. Ok, deputado, mais uma vez, obrigado por sua participação. Tá aí, então, Daniel, possivelmente nas próximas 2 semanas, através das coordenadorias regionais de educação, inicia, então, o cadastramento e também o treinamento de professores para que essa ideia de internet para professores e estudantes da rede pública seja viabilizada para que possam, então, ter aulas à distância, ter conteúdos à distância para que possam continuar estudando nesses tempos de pandemia. Eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Lena, pelas informações. Esse sistema ele pode não ser perfeito, mas é um caminho, né? Um bom caminho que o Rio Grande do Sul está encontrando para que os alunos possam estudar, possam não perder o ano letivo. E a gente vai trazer mais informações aí ao longo do tempo sobre esses cadastros, sobre todo esse processo, né? Para que a gurizada possa efetivamente receber a internet de graça, fazer o cadastro e conseguir estudar de casa. E você que está nos acompanhando, o que acha dessa iniciativa? Gostou? Acha que é insuficiente? Vê problemas nela? Acha que vai ser a solução? Mande a sua opinião, mande seu recadinho pra gente aí no nosso WhatsApp 51 997697129 e no facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar esse bloco de interatividade falando do Face. Na verdade, aqui é uma mensagem que chega pra gente através do YouTube. Quem manda pra gente é o Frank Leno. E ele diz aqui o seguinte, fundamental, ele comenta, só para fazer um esclarecimento para você, telespectador, a questão da cloroquina, né, que nós abordamos hoje aqui, trouxemos reportagem falando do que há de pró e de contra em relação aos estudos, né, sobre esse medicamento. Ele diz aqui o seguinte, fundamental que a pesquisa venha orientar as estratégias de ação medicamentosa contra a Covid e não o interesse político e ideológico que vemos nos Estados Unidos e no Brasil. É uma grenalização, né? Virou partido político, né? Quem é contra o governo é completamente contra a cloroquina. Quem é a favor do governo defende com unhas e dentes como se fosse a única coisa, né? Então é preciso realmente um rigor mais assertivo, né, Frank? Obrigado aí pelo seu comentário. Quem também está com a gente aqui, Ludiane Lírio, desejando uma boa semana. A Marilda Pinto também participando. Rogério Aires Gonçalves. Os testes deveriam ser feitos na indústria produtiva de nossa cidade. Obrigado, Rogério, pela sua opinião também aqui no nosso Facebook. Vamos para a telinha? Tem mensagens chegando através do WhatsApp. A Luciane Gaira, de Cachoeira do Sul. Quem já recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial precisa do código do Caixa Tem? De novo? Luciane, a notícia é que sim, né? Como o código serve unicamente para fazer o saque do dinheiro, então o código vai ser necessário outra vez. E para quem tem dificuldades com o Caixa Tem, ou teve já dificuldades, é bem provável que vai ter que encarar a fila da Caixa novamente para conseguir o código, né? Então a resposta é sim. Obrigado aí pela sua mensagem, pela companhia com a gente aqui no NT Sul. O Vilmar Tibush também com a gente. O senhor Luciano Morge é um excelente profissional, qualificado e educado no trato. Cachoeira está de parabéns pelo administrador do nosso HCB. Obrigado, Vilmar, pela mensagem e pela companhia também com a gente aqui no NT Sul. Luísa Noronha, também aqui de Cachoeira, gostaria que você mandasse um feliz aniversário para minha mãe, Nelly. A amo muito. Vamos ver a foto aqui que a Luísa mandou da dona Nelly e a gente manda um abraço especial, né? O aniversário certamente é uma data que não pode ser negligenciada, precisamos celebrar a vida, eu digo isso aqui sempre, né? E fico muito feliz ao receber essas homenagens aqui de diferentes aniversariantes e também de quem está homenageando. Então, parabéns aí à dona Nelly. Débora também participando com a gente, estou acompanhando o NT Sul, estou mandando uma foto da minha coelha comendo picolé, olha aí, vamos ver a foto. Aí sim, hein? Legal, obrigado aí pela foto e por compartilhar com a gente essa cena inusitada, né? Muito obrigado de coração. Bom, e assim, o NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. Para rever as reportagens de hoje, outros conteúdos, acesse novotempo.com/NT Sul. Amanhã, ao meio-dia, a gente está de volta. Uma ótima tarde para você. Até lá. Tchau.